Para quem está na maratona dos concursos, o texto da prova, nossa, é quase um campo de batalha, né? Hoje a gente vai muito além de uma simples leitura. A gente vai aprender a dominar esses textos, porque o objetivo aqui não é só ler, é decifrar. E a primeira pergunta que já muda tudo é essa aí. Qual é a abordagem? É só passar os olhos pelas palavras de forma passiva ou é ativamente quebrar o código que a banca examinadora montou? Olha, a diferença entre essas duas posturas pode ser a diferença entre a aprovação e ter que esperar o próximo edital. Porque todo mundo aqui sabe qual é o verdadeiro inimigo, certo? É o tempo. O desafio não é só a complexidade do que está escrito. É a pressão de ter que extrair o significado certinho com o cronômetro ali correndo. É um jogo que exige velocidade e, claro, muita precisão. Então, como é que a gente vence esse jogo? A resposta está em mudar a mentalidade. Vamos deixar de ser leitores passivos e começar a ler como detetives mesmo. A gente não vai mais ler o texto do começo ao fim esperando que o sentido simplesmente apareça. A gente vai caçar as pistas. E esse quadro aqui ilustra essa mudança perfeitamente. De um lado, a leitura linear, aquela que a gente aprendeu lá na escola, passiva, lenta, palavra por palavra. Do outro, a leitura estratégica, que é a que aprova, ativa, rápida e, o mais importante, focada num objetivo. Vira uma ferramenta de análise, sabe? Não é só leitura. A primeira ferramenta desse nosso detetive é o que a gente chama de skimming. Pensa nisso como se fosse um sobrevoo na cena do crime. É uma passada de olho bem rápida para entender o layout geral. Qual é o assunto principal, como o texto está organizado. Isso dá para a gente um mapa do terreno antes de começar a procurar as evidências de verdade. A segunda ferramenta é o scanning. Agora que a gente já tem o mapa, a gente usa a varredura seletiva. Aqui, o olhar não fica passeando, ele caça. A gente está procurando por alvos bem específicos. E em textos de prova, pode apostar. Os alvos mais valiosos são os conectivos. São eles que revelam a lógica por trás das palavras. Certo! Encontrar as pistas com o scanning é sem dúvida fundamental, mas não é o fim do jogo. Pensa bem, um detetive com um monte de pistas soltas, desconexas, não resolve caso nenhum. O ponto crucial, a virada de chave, é entender a relação entre elas. É aí que a mágica acontece. E essa ideia de conexão nos leva direto para o coração da nossa análise. Os conectivos como o mapa do argumento. Eles não são só palavras de ligação, não. Eles são as placas de sinalização que o autor deixou ali para guiar, ou, às vezes, para confundir o leitor. Mas antes de sair caçando os conectivos, a gente precisa saber em que tipo de terreno está pisando. Essa tabela mostra os principais tipos de texto. Identificar se um texto é, por exemplo, majoritariamente argumentativo, já nos diz exatamente que tipo de conectivo vai ser mais importante. Afinal, um texto que quer convencer usa ferramentas bem diferentes de um texto que quer só descrever algo, né? E olha, nos textos argumentativos que são disparados mais comuns em concursos, os conectivos são tudo. Eles não estão ali por acaso, de enfeite, eles são a estrutura, o esqueleto do raciocínio do autor. São as vigas que sustentam toda a argumentação. Agora, o que é muito interessante aqui é a hierarquia. Repara como as adversativas, tipo mais, porém, contudo, e as conclusivas, como logo, portanto, estão destacadas? Num texto argumentativo, essas são as ferramentas mais poderosas. A oposição mostra a virada no argumento do autor e a conclusão entrega a tese final dele. É ali que o ouro está escondido. Para simplificar a coisa toda, tudo se resume a dominar estas 4 relações lógicas. A causa, que é o porquê do argumento, a consequência, que é o resultado, o que acontece depois, a oposição, que é a quebra de expectativa, o famoso mas, e a conclusão, o arremate final, o e daí. Se a gente domina isso, a gente domina o texto. Ok, a teoria é ótima, mas e na prática? Como isso funciona de verdade? Vamos sair do abstrato e entrar no mundo real. Vamos dar uma olhada em como uma banca examinadora de verdade, o IBAN, testa exatamente esses conceitos. Então, chegou a hora da prova dos 9. Vamos pegar todo esse conhecimento sobre leitura estratégica, sobre conectivos e aplicar um exemplo concreto, tirado direto de uma prova. Assim a gente consegue ver como a cabeça dos examinadores funciona. Dê uma olhada nessa frase. Parece simples, né? Ele estudou muito. Será aprovado, pois. O segredo e também a armadilha está numa única palavrinha de 4 letras e principalmente na posição dela. O que esse pois no final da frase significa de verdade? E aqui está a resposta. O slide ilustra a armadilha de forma brilhante.
Quando o pois vem antes do verbo, ele explica a causa. Normal, mas quando ele vem depois do verbo, deslocado, como no nosso exemplo, ele se transforma, ele vira conclusivo, um sinônimo de portanto. A sintaxe muda completamente a semântica. É uma pegadinha clássica de prova. Então, o ponto crucial é este. O examinador não está só testando gramática. Ele está testando a percepção de que os conectivos pertencem a famílias de sentido. Trocar um conectivo de oposição por um de conclusão não é um errinho qualquer. É uma alteração que destrói a lógica original do texto. São peças que não dá para intercambiar. Certo, já vimos a teoria, vimos a prática, agora vamos juntar tudo isso num plano de ataque bem simples, bem direto, que pode ser aplicado em qualquer prova, com qualquer texto. Aqui está o processo. 3 passos. Primeiro, escanear. É usar a varredura para achar os conectivos, as palavras de ligação. Segundo, classificar. É identificar a qual família de sentido ele pertence. É causa, oposição, conclusão. E terceiro, e talvez o mais importante, validar. É ler o trecho em volta para confirmar se aquela classificação faz mesmo sentido no contexto. Escanear, classificar, validar. Simples e muito poderoso. E o resultado final dessa abordagem é bem profundo. Como diz a citação, não se trata mais de ficar decorando regrinhas de gramática. Trata-se de transformar esse conhecimento numa lente, numa ferramenta para analisar como a linguagem é usada para construir argumentos e persuadir. É um nível totalmente diferente de compreensão. E para a gente terminar, fica uma provocação. No próximo texto de prova que aparecer pela frente, a ideia não é apenas ler, é caçar. Onde é que está a principal virada do argumento? Onde está o arremate final? Se a gente encontra o mais ou o, portanto, mais importante do texto, a gente encontra a chave para decifrar ele inteiro.